Olá, nós vamos dar continuidade então aos debates que nós estamos travando na disciplina de saberes docentes, ensino de geografia e formação de professores. E nessa aula a gente vai tratar um pouquinho dessas tradições da geografia escolar com foco na tradição mnemônica, que é, na nossa perspectiva, a primeira tradição que vai compor a história da geografia escolar no Brasil. Só retomando então da aula anterior, é importante dizer que nós apresentamos essa ideia de tradição, esse conceito que foi problematizado, e apresentamos essas 6 tradições que nós vamos trabalhando em cada uma das aulas, né? A foco hoje desta aula é trabalhar com a tradição mnemônica, que é a tradição que funda de alguma forma a geografia escolar no Brasil. Alguns elementos são importantes para a gente entender esta tradição. É fundamental dizer que a geografia escolar do Brasil ela vai ter suas origens com essa tradição a partir de uma grande modificação, né, de uma grande mudança política que é fundamental para os processos do Brasil colônia, que é a chegada da família real portuguesa em 1810. E por isso a gente pode dizer que esse primeiro período da geografia escolar está situado entre 1810 e 1933, no momento que surgem os primeiros cursos, a fundação, na verdade, em 1934, vão surgir os primeiros cursos superiores de geografia, tanto no São Paulo como no Rio de Janeiro. Então, esta mudança política fundamental, com a chegada de quase mais de 15 mil pessoas da corte portuguesa, modifica radicalmente as estruturas políticas, sociais e econômicas do país. Claro, isso não significa uma ruptura com o sistema econômico que estava posto, a gente continuou dependente, vinculado a um modelo colonial agroexportador, mas nós tivemos algumas mudanças, principalmente do ponto de vista da organização social e intelectual, com o aparecimento de algumas instituições importantes. Aqui eu destaco alguma delas, né, não é o foco da nossa conversa discutir profundamente, mas a criação da Imprensa Régia, da Biblioteca Nacional, do Jardim Botânico, das primeiras faculdades de medicina, de engenharia e de direito, a própria fundação do Banco do Brasil, são momentos fundamentais para esse processo também. Agora, um outro destaque que eu queria chamar a atenção e que tem a ver com a formação da geografia escolar no Brasil é que, desse contexto também, eu queria destacar o papel que o período regencial vai desempenhar nas discussões que resultam no aparecimento da geografia como uma disciplina na escola pública, na verdade, na formação dessa primeira tentativa de escola pública no Brasil, né? É interessante perceber que o período regencial que surge com a abdicação ao trono do Dom Pedro I e a impossibilidade do Dom Pedro II de assumir, cria uma série de conflitos que são profundamente territoriais e que têm a ver com aquilo que nós poderíamos chamar de uma guerra civil brasileira. Né? Nós temos movimentos como da cabanagem no Pará, da balaiada na Bahia, da sabinada no Maranhão, uma série de movimentos fundamentais, da Guerra do Farrapos, por exemplo, no sul do país, que reivindicam autonomias regionais frente à tentativa de um centralismo político que naquele momento estava marcado pelos governos regenciais. É nesse contexto de conflito territorial entre uma lógica nacional e as reivindicações regionais que surge essa ideia bastante forte da formação de uma identidade nacional. E é aqui que eu gostaria de destacar o papel que a criação do Pedro II vai cumprir nesse processo e a geografia, tanto para a geografia como uma ciência vinculada a esse Estado, mas também como uma disciplina escolar que vai criar as condições para produzir essa ideia de uma identidade nacional. Então a gente não pode dissociar o debate sobre a formação da geografia escolar no Brasil sem o debate sobre a formação territorial brasileira e os conflitos e contradições que marcam essa formação territorial brasileira. Acho que é importante destacar isso, que o trabalho do professor Vanderlei Custódio aponta para essa direção, o papel, por exemplo, que as sociedades geográficas vão desempenhar, essas sociedades geográficas que vão ser construídas em vários lugares, em vários territórios do país, vão desempenhar na construção de discursos regionais e, ao mesmo tempo, na contramão, você tem a ideia da formação de uma identidade nacional, né? É interessante olhar para essa tabela e verificar a quantidade. Aqui essa tabela diz respeito à data de aparecimento dos chamados institutos ou sociedades geográficas em cada um dos estados ou províncias. É interessante que neste
desse primeiro momento de surgimento da geografia escolar, é o momento onde aparece a maioria dos institutos históricos geográficos, as sociedades de geografia. E aqui tem um ponto fundamental para a gente entender a dinâmica da geografia escolar no Brasil. Diferente de outros países, como por exemplo no caso da Argentina, ou mesmo no caso da França, a, o, o discurso da formação da identidade nacional vai estar sempre em disputa com a formação de uma identidade regional. E esse é um ponto fundamental para a gente perceber. Então a gente vai ter desde o início uma geografia tentando construir uma ideia de uma identidade, de uma lógica nacional. No entanto, você vai ter uma série de conhecimentos, conteúdos da geografia escolar que revelam intencionalidades regionais e que trazem elementos regionais fundamentais para entender essas dinâmicas também. Então, portanto, quando a gente olha para a formação do Colégio Pedro II, ele tem um objetivo que é semelhante, por exemplo, à formação dos colégios nacionais na Argentina, os colégios nacionais também no Uruguai, que é a tentativa que, a partir da institucionalização dos colégios em todo o território, você formar uma identidade nacional, formar os símbolos, os mitos fundadores dessa identidade nacional. No entanto, como nós sabemos, esse é um processo, um projeto que permaneceu apenas no Pedro II, não conseguiu se expandir por todo o território, né, e se tornou um projeto de construção de uma identidade nacional que foi sempre inacabada. E aí, com isso, você consegue perceber essas disputas que existem entre as dinâmicas locais, regionais e a identidade nacional. Claro que o Colégio Pedro II também foi constituído com a ideia da formação de uma elite intelectual do país, a ideia de ser também um modelo secundário para todo de educação secundária para todo o país. E o que eu queria destacar é que, neste primeiro momento, este ensino de geografia no Colégio Pedro II, ele é marcado profundamente pela descrição e enumeração com metodologias dominantes no ensino de geografia. O que nós estamos pensando a partir disso? Você tem, por exemplo, essa ideia de descrever detalhadamente o que uma cidade tem, qualidade de produção, onde estão localizados os fenômenos, sem nenhuma tentativa de explicar, correlacionar, produzir entendimentos mais complexos. Em certa medida, isso se dá porque ainda nós não temos a figura do professor e da professora de geografia. Nós não temos ainda cursos superiores nessa área, então nós temos um processo de improvisação de professores de geografia. Quem eram esses professores? Eram engenheiros, eram advogados, eram sujeitos formados em outras áreas que tinham certas afinidades com a geografia e passavam a atuar nessa perspectiva. Os próprios autores, nós veremos na próxima aula, né, como Delgado de Carvalho de Azevedo, tiveram sua formação em geografia posterior às formações, por exemplo, no campo da advocacia do direito. Né? E marca também nesse contexto, essa lógica descritiva, um livro-texto básico que é a Coreografia Brasílica do Ares de Casal, como um exemplo de como se dava essa geografia descritiva, mnemônica, que nós estamos chamando aqui de tradição mnemônica da geografia escolar. Portanto, a gente consegue ver por esse pequeno excerto da obra, como que era a descrição, ou seja, uma aula típica de geografia. A ideia da descrição detalhada da quantidade de produções, da distribuição, sem uma preocupação de correlação. É importante dizer que essa coreografia brasílica não vem acompanhada de nenhum mapa, de nenhuma figura, de nenhuma tabela, de nenhum quadro. É um texto longo de mais de 400 páginas que vai detalhando o território nacional. E então, quando a gente olha para esse primeiro momento, que vai de 1837, com a criação do Pedro II, até o momento da formação dos primeiros cursos, né, superior de geografia, o que a gente consegue perceber é que essa geografia mnemônica produz uma concepção de geografia que é aquela que até hoje nós criticamos, que é essa geografia desconectada da vida dos estudantes, enfadonha, que é um exercício de memorização. Então essa tradição, ela está presente ainda nos tempos atuais e conforme as próximas aulas vamos ter que discutir o porquê que essa tradição é tão permanente, porque ela ainda marca a característica da geografia escolar. E por que eu estou dizendo isso? Porque ainda no século XIX, nós temos uma série de críticas que são construídas a esta lógica de ensino de geografia, essa maneira de pensar o ensino de geografia. E eu queria destacar, para a gente terminar essa videoaula, o papel que, por exemplo, os pareceres do Rui Barbosa tiveram na crítica que vai se construir esse ensino de geografia. O Rui Barbosa vai produzir os pareceres no interior da reforma Leôncio de Carvalho, que era uma reforma para pensar a educação secundária no Brasil no final
do período do Império, tentando inclusive dar uma sobrevida ao Império. E nesses pareceres, o Rui Barbosa vai dedicar muitas linhas ao ensino de geografia e vai efetivamente defender o ensino de geografia que seja menos um exercício de memória e mais um exercício de produção de sentido, de explicação, de raciocínios, baseado na ideia do método intuitivo, indutivo, ou seja, partir daquilo que está mais próximo dos estudantes e constituir leituras desses fenômenos para que eles possam articular com as suas próprias vidas, para que isso possa de fato fazer sentido. É importante dizer que para o Rui Barbosa, para que esse processo pudesse acontecer, um elemento era central: a formação profissional de professores. E isso era uma das maneiras de que você garantisse que esses professores, sabedores da sua própria formação, que tivessem uma compreensão crítica, na verdade, uma compreensão mais densa e epistemológica da sua ciência, pudessem efetivamente modificar os métodos de ensino e produzir uma geografia menos árida, como ele vai dizer nos termos posteriores. E por que o Rui Barbosa está dizendo isso? Porque ele vai reconhecer a geografia como um conhecimento importantíssimo na formação dos estudantes. Né? E quando você tem esse conhecimento importantíssimo, não é possível que ele seja ele seja reduzido ao ensino por nomenclatura. Nesse termo, ele fala, por exemplo, de observações frias, né, de enumeração. Na geografia geral, a grande questão, o empenho quase absoluto do curso está em gravar, ou seja, a ideia da memorização como elemento central. E aí ele vai pontuar. No entanto, não dá para acusar de aridez o estudo de geografia, porque é uma ciência que tem uma potencialidade. Ó, grande assombro seria o meu se um menino bem dotado não ficasse amando acima de todas as outras ciências, desde que lhe mostrassem sobre a forma que lhe é própria. Então, o Rui Barbosa está dizendo, é fundamental um ensino de geografia que faça sentido, que transforme, que de fato permita aos estudantes lerem a sua própria realidade e não simplesmente uma grande lista de conteúdos a serem decorados a partir de um ano letivo e assim por diante. Então, nesse sentido, qual que seria o grande elo de transformação desta primeira tradição da geografia mnemônica, descritiva, para essa transformação para aquilo que alguns autores, como Delgado de Carvalho, vão chamar de orientação moderna de geografia? E aí eu queria ressaltar, a grande transformação passa pelo momento no qual nós começamos a constituir uma formação profissional docente. Isso é fundamental. Por isso que nós estamos colocando que a transição se dá a partir do momento que nós começamos a criar os primeiros cursos superiores de geografia no Brasil, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja em outras províncias do país. Isso vai ter um impacto importantíssimo nos debates que vão se constituir na geografia escolar, e essa vai ser, portanto, o tema da nossa própria próxima videoaula. Espero vocês lá. Até mais.